Olá, caros amigos e amigas que acompanham nosso humilde e sincero trabalho. É com muito orgulho que venho anunciar a todos que estamos dando início ao primeiro podcast realizado pelo Instituto Mauro Ribeiro. E quando o assunto se trata de conteúdo, nada melhor do que iniciarmos com talvez um dos mais complexos temas da humanidade: o amor. Sabemos amar? O amor precisa ser discutido ou estudado? Até que ponto o amor deve ser exigido ou doado? São dúvidas coletivas e cotidianas. Por isso trago um oportuno poema de minha autoria, a fim de levantar a todos algumas reflexões e questionamentos. Antes de recitá-lo, gostaria de deixar claro que tudo que é para ser refletido não se pode definir ou dogmatizar. Da mesma forma que tudo aquilo que é questionado não se deve deixar de ser refletido. Portanto, não temos a pretensão de concluir raciocínios, definir pensamentos, tampouco fazer daqueles que nos escutam prosélitos. A nossa real intenção é que nossos conteúdos lhes cheguem em boa hora e que venham confortar vossos corações de alguma maneira. Se as mesmas lhe acalmarem a alma e delas surgir a necessidade de nos acompanhar, então direi, em alto e bom tom e feliz: sejam bem-vindos ao mundo dos estudos, ao compartilhamento de conhecimentos e, o mais importante de tudo, sejam bem-vindos à filantropia, o amor à humanidade, pois sem o amor ao próximo não se pode haver salvação. Eu sou Mauro Ribeiro, desejo a todos uma excelente aula e hoje falaremos um pouco mais sobre os desfechos da retenção do amor. Temos o péssimo hábito de aprisionar o amor. O confinamos a 7 chaves numa espécie de pavor, como se o mesmo nos fosse faltar ou até mesmo fenecer, tal qual as cinzas materiais. Justificável. Desde sempre memorizamos somente guardar para ter e nunca doar para ser. Tudo que é contido é interiorizado. Tudo que é interiorizado acaba sendo comprimido. Tudo que se comprime atinge um limite. Por ultrapassar o limite, excede. Por exceder, explode. Por explodir, se descompacta. Por se descompactar, se fragmenta. Por se fragmentar, se espalha. Por se espalhar, se esvai. E assim, os resquícios isolados findam na inércia do breu da mediocridade e extinguem-se na imensidão da inação do verbo amar. Perdemos então a magnífica oportunidade de assimilar o amor e de até mesmo digeri-lo. Tentamos a todo custo persegui-lo nas adorações, nas idolatrias, nas venerações, nas excessividades, nas paixões, nas superioridades mundanas, e nos esquecemos de simplesmente o adquirir em sua mais perfeita distribuição. Deixemos então de aprisionar, de sufocar, de acumular o amor, pois o mesmo é fonte inesgotável para quem o doa. E passemos a libertá-lo
respirá-lo, compartilhá-lo, não mais por um motivo, mas simplesmente por termos humildemente o compreendido. Pois é, meus amigos e amigas, apesar do poema ser bastante autoexplicativo e detalhar com precisão sobre o aprisionamento do amor, a essência do mesmo, quero que saibam, sempre é propagar-se. O humano, ainda em seu egoísmo fútil, tenta prendê-lo a todo custo, mas ele sempre encontra um jeito de se propagar. Da mesma forma que o bem sempre encontra um jeito de vencer o mal. Este poema nos mostra alguma das causas que nos leva a sempre querer aprisionar o amor ao invés de simplesmente disseminá-lo. De tanto retê-lo, somos sufocados a ponto de termos que eliminá-lo às duras, na marra. Tudo que é absorvido, por regra, tem que ser eliminado, senão acaba ficando nítido que houve durante o processo uma má assimilação. E essa é a regra principal da saúde: absorver, assimilar, para então, enfim, eliminar. Se a eliminação não está havendo de uma forma sadia, significa que, por regra, está acontecendo algo de muito errado durante o processo de assimilação. Por que fazemos isso? Por que retemos o amor? Simplesmente por termos aprendido que tudo que é bom não pode e não deve ser compartilhado. É assim com o dinheiro, é assim com as posses, é assim com o relacionamento. Ainda acreditamos que somos o que temos. Ainda não entendemos que somente estamos com as coisas. Elas nunca nos pertenceram. São provisórias, são passageiras e com certeza não vão conosco para onde formos. Para compreendermos um pouco mais o porquê que memorizamos isso, antes é necessário adotar como critério de análise o modelo da evolução humana. Podemos classificar dentre a nossa espécie 3 tipos de humanos, considerando, é claro, desde os primórdios aos dias atuais. O primeiro humano é aquele que não sabe que sabe, o famoso inconsciente. O segundo, o humano que sabe, o ciente, o modelo do homem civilizado. E por fim, o que ainda precisamos através de muito esforço e dedicação alcançar, é o humano que sabe que nada sabe. Todos eles estão cotidianamente tentando amar à sua maneira, com diferenças aparentemente pequenas, porém gritantes do ponto de vista moral. O primeiro humano, o que não sabe que sabe, é aquele ser que nem sequer faz divisões sobre o amor ou o ódio. Ele não tem capacidade de compreender o amor e nem as variações de suas performances. Vive somente o momento, sem querer planejar o futuro e nem sequer lembrar do passado. Limita-se nas venerações, desejos, paixões, excessos, e é dentre os outros o que menos reprime o amor, por nem sequer conhecê-lo. Por estar fadado aos instintos, sua tendência chega a ser animalesca no sentido de intenção. Este primeiro humano acaba sendo sempre vítima de frustrações por conta de não possuir filtros. Igual um ser amoral mergulha de cabeça em teus instintos e simplesmente faz o que quer. Geralmente, essa categoria representa grande parte da população, e neste grande coletivo, o que prevalece são os desejos e instintos. Por estarem ainda muito próximo da primitividade ou da infantilidade moral ou espiritual, ficam entregues aos instintos mais precários da evolução humana, a agressividade e sexualidade sem sensação de culpa. Geralmente, das duas uma.
São seres que infelizmente estarão fadados ao masoquismo ou ao sadismo. São pessoas que ainda são inconscientes sobre os atos imorais que cometem. Já o segundo possui as mesmas características, porém já não pode mais ser considerado inconsciente, pois ele já sabe que sabe. Este segundo é aquele que já se frustrou com o amor do primeiro, já passou das duras etapas primais. Possui medo de amar e de lidar com o amor. Está infelizmente entregue às frustrações, às pancadas e à escassez que o distanciamento do amor reserva. É o que mais reprime o amor dentre os três, uma vez que já são um pouco mais entendidos quanto ao ódio e intolerância. O ódio que carregam os levam a desacreditar, a não se arriscar, a desmotivar, a achar que já entendem de tudo, a aumentar excessivamente a cautela, a desconfiança, o descontrole. O ódio que carregam os levam a desacreditar, a não mais se arriscar, a desmotivar, achar que enxerga, achar que entende, a um aumento excessivo de cautela, de desconfiança, um controle abusivo, sempre querendo estar na frente, estrategando, induzindo, interferindo em relação à maneira que usa e que está sendo usado. Esse segundo humano acaba se tornando o culpado da propagação do ódio, por conta de sempre impor regras para filtrar o amor em todos os aspectos. Porém, quando os instintos primais lhe visitam, voltam a ser aqueles primeiros por necessidade. Já são vistos como imorais por entrarem somente numa relação se for para ganhar ou quando há um critério de competição. Possuem os mesmos instintos primais que os outros, porém, em tom de ódio, sempre propaga que o amor não existe. Geralmente, estão na categoria que representa a civilização atual. Em tudo o que vai fazer ou propagar, acaba sempre desmotivando-se tanto, que chega a sufocar os demais com tamanho desentusiasmo em relação ao amor. Geralmente o que prevalece neste grande coletivo é a intenção ciente de desejo, somente isso. Na maioria das vezes é intencional e possui ciência que talvez esteja agredindo os outros, que os outros talvez não estejam gostando dessa situação, mas por estarem ainda um pouco menos distantes da primitividade, da infantilidade moral ou espiritual, se julgam deuses, se julgam antropocêntricos, vivem sempre pela servidão voluntária ou involuntária daqueles primeiros falados anteriormente. Por isso que são vistos como imorais, por terem ciência que só estão fazendo uso e fruto do amor quando mesmo lhes convém, e para satisfazer exclusivamente os seus desejos egocêntricos. São pessoas que já estão cientes sobre os erros que cometem e continuam assim o cometendo. A grande falha é achar que chegaram ao topo da cadeia evolutiva e não resta mais nada a aprender, nem mesmo o amor. Grande engano. Partindo, seguindo para o terceiro humano, temos a compreensão que ele seria praticamente um ponto de visão a todos nós. O terceiro humano, o que sabe que nada sabe, é aquele que se encontra amando sempre e sempre sendo amado. O amor dá um jeito de encontrá-lo de alguma forma. Não possui mais frustrações, pois entende as constantes lapidações que se é necessário passar. Não leva e nem dá mais pancadas em ninguém, pois compreende que o amor não odeia. É farto da abundância que o amor lhe reserva. É o que não reprime mais o amor, uma vez que já compreendeu que para amar é necessário conhecer e ponderar. Ele ama e é amado, pois não mais desconfia, porque entrega sua vida aos desígnios de Deus. Ele não mais se arrisca, pois não quer mais controlar tudo. Não se desmotiva, pois faz boas escolhas. Não quer mais enxergar, pois passou
a deixar de ser cego. Não usa e nem é usado, pois entende que todos devem servir e compartilhar. Este terceiro humano acaba sendo sempre absolvido, pois sempre está onde deveria estar, não além e nem aquém do seu tempo. Não compara, pois já deixou de competir para cooperar. Atingiu a moral não sendo mais moralista, mas sim se moralizando. Não tenta ganhar, pois já venceu. E só se satisfaz se for para suprir-se. Respeita os teus instintos, pois os conhece. Por isso os controla. Geralmente, essa categoria que estamos todos caminhando de encontro a ela, transcendeu a ciência e alcançou a consciência. Maturidade moral e espiritual. São vistos como seres morais, pois possuem consciência que só deixando de se apaixonar ou odiar que se é possível ter um encontro com o amor. Eles, sim, são o topo da evolução. Agora, peço para todos se analisar, dentre esses três, onde realmente nos encontramos. E não nos decepcionemos se por acaso formos os primeiros, pois aquele terceiro, para chegar ao topo, um dia teve que ser os dois anteriores. O nome disso se chama vida. E não há por que sofrer, somente a agradecer e trabalhar. Orar para agradecer e trabalhar para servir. Difícil sempre foi e sempre será, porém impossível nunca. Não existe mais melhores e piores, mas sim autênticos e não autênticos. Os não autênticos ainda precisam de ser uma cópia para não se perderem no andor da eternidade. Respeitar o lugar que nos encontramos é a maior prova de autenticidade que alguém pode oferecer a seus semelhantes. Agora aquele que ainda se sente superior por estarem na frente pelos bens que pertence, pelos pertences, pelos cargos, pela autoimagem, a estes eu oro muito, pois os exaltados, como disse o grande mestre, serão humilhados. Os que estão na frente não devem chacotear dos que estão atrás. Eles têm o dever de guiar os que estão atrás. E os que estão atrás possuem o dever de seguirem os que estão na frente. O nome disso é caridade. A base da filantropia é essa. Fila vem de filos, que significa amor ou amor por amizade. Tropia vem da humanidade, do humano. Como amaremos se temos aversão, ódio, mágoa de quem fomos? Portanto, filantropia seria o amor à humanidade. Como amaremos se ignorarmos quem fomos? Como amaremos se ainda selecionamos melhores e piores? Como avançaremos se não entendemos tudo isso que está sendo explicado? A humanidade de um ponto de vista humanista e moral. É aí que está o X da questão. A palavra humanista ainda é vista de uma forma muito precária. Ou os humanistas são elevados quais deuses, ou são vistos como imbecis que se sacrificaram em vão. Não. Definitivamente não. Como seremos humanos se não nos esforçarmos para sermos humanistas? Respondam-me. Como é um ser humano que não é humanista? Me perdoe antecipar a resposta, mas com franqueza eu afirmo. Um ser humano afastado da humanidade equipara-se a uma besta colossal fadada aos instintos básicos. O que não deveria ser uma ofensa, uma vez que todos nós viemos de lá. Assim como uma bexiga sendo comprimida de ar
tem o seu limite, até chegar ao ponto de estouro, assim é a nossa relação com o amor. Nosso lado narciso é tão aguçado que vamos se apaixonando por nós mesmos, inflando nosso eu, inflando nosso ego, até surgir com urgência a necessidade de aliviarmos essa desproporção descomunal. E adivinhe onde iremos projetar esse ego inflado? Geralmente no álcool, no tabaco, nos entorpecentes, no trabalho, no sexo libertino, no xingamento, numa briga, num assalto, na comida, na compulsão. Em alguma forma que venha nos brecar, pois não aguentamos mais sofrer. O pior de tudo é que a sensação de estar cheio é equivalente a de se estar escasso. Tão ruim, igual. Reflitamos, sirvamos, realizemos, distribuamos, antes que nos afoguemos neste pseudo-amor próprio e explodamos em angústia e desespero. É óbvio que quando nos deparamos com um necessitado, nos emocionamos. É óbvio que quando nos deparamos com uma criança de menos de 8 anos no farol, pedindo uma moeda, nos sensibilizamos. É óbvio que na festa de Natal, feriado de Páscoa, a Paixão de Cristo, datas religiosas comemorativas, nos sensibilizamos com a causa solidária. O ano possui 365 dias e dedicamos à caridade somente 3, 4 dias no máximo? Ou seja, retemos o amor durante 362 dias e distribuímos apenas em 3. Devemos sim chorar. Lágrimas de sangue. Se possível fosse, até mesmo lágrimas de ácido pela hipocrisia. Pois a hipocrisia é uma das maiores chagas da humanidade. Agora, se distribuíssemos o amor, ao invés de acumulá-lo, igual fazemos com o nosso dinheiro, né? Deixaríamos de nos emocionar e nos sentiríamos gratos a Deus pela vida linda que Ele nos proporcionou. Deixaríamos de chorar lágrimas e passaríamos a ajudar uns aos outros sem julgar. Deixaríamos de ser tão moralistas e passaríamos a ser mais humanistas. Mas caminhemos conforme os nossos andores e peço, visite a verdade antes que a mesma lhe visite, pois a irredutível libra da verdade nenhum de nós passará impune. Já dizia Plínio Marcos, um grande dramaturgo que relatava a tristeza através da sua arte. Por ele abordar temas que a sociedade não queria observar, não queriam ver que tem parcela de culpa, então ele sempre encerrava as peças teatrais com o seguinte texto. Assim que acabava a peça, ele subia ao palco e dizia para a plateia: eu fui tantas e tantas vezes o cantor dessas canções soluçantes, carregador amargo da amargura, o sonhador dos sonhos inúteis, o perdedor de salário miserável. Mas agora eu quero cantar o destino do ser humano. E se de alguma maneira eu arranhei seu coração nesta noite, não me queiram mal. Arrebentem-se em soluço e chorem comigo, abraçados, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa de teatro e por causa disso eu confio muito, porque colocarei meus filhos no mundo e os amarei tanto quanto amo vocês, que me ouvem. Por causa disso tudo, eu encerro apenas com um desejo. O desejo de pertencer a vocês, assim como eu gostaria de pertencer a toda a humanidade. Esse é o grande apelo de Plínio Marcos.
É com o amor que se constrói o mundo, ele disse no segundo em que se apaixonou. É com o amor que se constrói o mundo, ele disse no segundo em que se apaixonou. É com o amor que se constrói o mundo. Então encerremos com o Pai Nosso e que tenhamos maturidade para entender que já temos a misericórdia de Deus. Só nos falta parar de pedi-la e passar a honrá-la. Gostaria que todos, por um momento, se concentrassem e que firmassem o pensamento naqueles que amam. Pai nosso, que és o todo, santo és tu. Venha a todos o vosso reino, assim na terra como em todas as tuas moradas. Sua vontade já foi feita. Dai a nós o pão de acordo com as nossas necessidades. Perdoai nossos erros, logo após termos perdoado os erros de quem nos ofendeu. E não nos deixe entregue à nossa própria tentação. Assim seja. Amém.